fosse um país pujante, fosse um país, sabe, com protagonismo internacional, e nada disso aconteceu. O Brasil está jogado na lama, na verdade, por causa do desgoverno. Então, o objetivo é tentar recuperar isso. É tentar fazer o Brasil voltar a crescer, tentar fazer o Brasil voltar a ter um povo feliz, um povo alegre, um povo otimista. E isso só vai acontecer o dia que a gente colocar o povo pobre no orçamento da prefeitura, no orçamento do Estado e no orçamento da União, e a gente colocar o rico no imposto de renda. Aí a gente vai começar a arrecadar corretamente e a gente vai garantir que o povo pobre, estando no orçamento, ele vai virar um consumidor, ele virando um consumidor, o mercado vai crescer, o comércio vai vender, a empresa privada vai produzir, e aí o Brasil vai voltar aos trilhos do crescimento, como aconteceu em 2010, quando a economia crescia 7,5% ao ano. A questão da fome, presidente, quando o senhor assumiu o governo em 2002, o Brasil tinha um problema social muito grave, a questão da fome, distribuição de renda. E os governos do PT conseguiram, ao longo desse período, colocar milhões de brasileiros de novo no orçamento, como o senhor disse, consumindo, e, consequentemente, isso promoveu uma certa distribuição de renda. O desafio, nesse momento, parece ser maior para o novo presidente, porque, diferente de 2002, apesar da crise que o país tem, nós temos um governo quase desmantelado pela atual gestão. E a questão da reforma trabalhista também, que retirou o direito dos trabalhadores. Como é que o senhor vê, presidente? O que fazer para realmente tirar o país de novo nessa condição da fome, para impedir que brasileiros estejam lá na fila do osso para poder se alimentar? Como é que o senhor vê essa questão da fome, que eu acho que é talvez o grande desafio do novo governo? Professor, eu queria agradecer a pergunta, porque ela me dá a oportunidade de poder conversar um pouco com o povo da região do Paraná. Deixa eu dizer uma coisa. Quando nós ganhamos as eleições, eu tomei posse em 2003, nós tínhamos uma inflação de 12%, desemprego de 12%, o Brasil devia 30 bilhões à FMI e o Brasil não tinha dinheiro sequer para pagar as suas importações. Muitas vezes o Malan ia para Washington para tentar fechar um empréstimo para poder fechar nossas contas. O Brasil tinha uma dívida pública interna de 65% e o Brasil não tinha dólar de reserva. Olha o que aconteceu no nosso governo. Primeiro, nós conseguimos reduzir a dívida de 65% para 34%, chegou a 32%. Nós que não tivemos reserva internacional nunca na história, passamos a ter 370 bilhões de dólares de reserva. Nós reduzimos a inflação, nós geramos 22 milhões de empregos formais, nós aumentamos o salário mínimo todo ano, aumentamos o salário mínimo durante todo o nosso período de governo, chegamos a aumentar 74% em termos reais, e isso permitiu com que o Brasil desse um salto de qualidade, não só de crescimento interno, mas de relação externa. Os agricultores do Paraná, o agronegócio do Paraná e do Brasil sabe o que foi a medida provisória 432, que cuidou da securitização de uma dívida de 87 bilhões do agronegócio, que se não fosse o nosso governo, muitos empresários teriam quebrado, teriam falido. As pessoas se lembram que no nosso governo tinha o Finame, que emprestava dinheiro para comprar máquinas modernas a 2% de juros ao ano, e que hoje não tem mais o Finame. E se alguém quiser comprar uma máquina, vai pagar 14% de juros ao ano. As pessoas se lembram quando nós criamos o Mais Alimento. O Mais Alimento fez com que a indústria vendesse 80 mil tratores de 80 cavalos para que a gente tentasse salvar o pequeno e médio produtor rural. Ora, essas coisas permitiu que o Brasil tivesse um crescimento. E é uma coisa simples, professor, porque você veja, na hora que o povo pobre tem acesso a um pouco de recurso, o povo pobre não vai colocar em fundo, nem vai comprar dólar. Ele vai para o supermercado comprar o que comer. Na hora que ele vai comprar o que comer, o comércio precisa que a indústria produza mais, que o agricultor produza mais, ou seja, todo mundo produzindo mais vai gerar mais emprego gera mais salário gera mais consumo, as pessoas passam a ter acesso às coisas que produzem e a economia dá um salto de qualidade. É simples assim, não precisa ser pós-graduado em economia, é apenas ser pós-graduado em bom senso, em conhecer o povo e saber que não há capitalismo num país que não tem capital. Não há capitalismo se o dinheiro não roda na mão do povo, se apenas meia dúzia se apodera de quase todo o dinheiro. Então, o que nós fizemos, na verdade, foi cuidar do povo.
O que nós fizemos foi fazer como faz uma mãe. Ou seja, ela cuida de todos os filhos em igualdade de condições, mas aquele que está mais fragilizado é aquele que ela vai fazer um cafuné a mais, que ela vai cuidar melhor, que ela vai dar um pedaço de carne a mais, um copo de leite a mais. O governo tem que ser assim. O governo precisa governar para todos, mas ele tem que priorizar aqueles que mais necessitam, aqueles que mais precisam, que é o povo mais pobre, o povo trabalhador. Foi isso que nós fizemos e esse foi o milagre que desenvolveu a economia brasileira. Ou seja, o povo pobre, pela primeira vez, começou a participar da vida econômica do país. Ele pôde comprar carro, ele pôde comprar geladeira, ele pôde comprar televisão, ele pôde viajar de avião, ele pôde fazer churrasco, ou seja, as pessoas viviam com dignidade, as pessoas viviam decentemente, porque todo mundo sonha em melhorar de vida. Ninguém sonha em querer ser pobre, ninguém sonha em querer viver na miséria, ninguém sonha em querer se vestir mal, ninguém sonha em querer ganhar mal. Todo mundo sonha para melhorar de vida. E foi isso que nós fizemos, tentando transformar o sonho de aspiração da sociedade em realidade. Foi isso que aconteceu no Brasil, e é isso que, se nós voltarmos a governar o Brasil, nós vamos fazer voltar a acontecer. Sobretudo um estado como o Paraná, que é um estado rico, que é um estado desenvolvido, que é um estado de forte agricultura, sabe, empresarial, mas também de forte agricultura do pequeno e médio produtor, um estado que tem cooperativas extraordinárias, um estado que tem indústrias extraordinárias, ou seja, é um estado que pode dar um salto de qualidade excepcional, e vocês sabem o que eu fiz aí. Todo mundo sabe que eu até pedir para vocês que estão me entrevistando fazer um estudo para saber se em algum momento da história do Paraná teve um presidente da República que investisse a quantidade de recursos que nós investimos no Paraná. Só do PAC foram quase 46 bilhões de reais que nós investimos no Paraná. Só do Minha Casa Minha Vida foram 23 bilhões construindo casa subsidiada, porque se você não subsidiar casa para quem ganha até um salário mínimo, essas pessoas não podem pagar. Então, esse país, sabe, que não era governado pelo Lula, porque eu nunca me considerei, sabe, governando, eu me considerava cuidando. A palavra correta é cuidar. Alguém tem que cuidar do povo. E não tem que cuidar do rico, porque o rico sabe se cuidar. O rico não precisa nem de dinheiro do Banco do Brasil, porque ele pode pegar em dólar. O Brasil tem que cuidar do povo trabalhador, da classe média baixa, de investimento em universidade, de investimento em escola técnica. Ou seja, o governo, na verdade, ele tem que ser um criador de oportunidades para que a sociedade possa, por si só, se desenvolver, crescer e vencer na vida. É assim que a gente vai acabar com a fome, nesse país que a gente vai gerar emprego e que o Brasil vai voltar a ser protagonista internacional. É importante lembrar, mirador, que quando eu ganhei as eleições em 2002, naquele tempo muitos economistas diziam que eu não conseguiria governar o Brasil porque o Brasil estava quebrado, o Brasil estava devendo, o Brasil não tinha dólar, a inflação estava alta. Sabe? Eu tinha hora que eu pensava assim, bom, é melhor desistir, porque as pessoas acham que o Brasil não tem jeito. Mas a razão pela qual eu acho que nós precisamos disputar e voltar a governar esse país é exatamente porque o país está quebrado. Esse país está desacreditado a nível internacional. Ninguém confia, sabe, no governo que nós temos. Então fica uma coisa patética. Um país de 215 milhões de habitantes, um país que já foi a 6ª economia do mundo, hoje é a 13ª economia do mundo, um país que tem um potencial intelectual e um potencial industrial extraordinário, o maior, sabe, o 3º maior produtor de alimento do planeta Terra, um país que disputa com qualquer outro país a tecnologia avançada que nós temos na área da agricultura, ou seja, não pode estar na situação que está. Eu sei o que foi o esforço que nós fizemos para que a gente pudesse ocupar o mercado chinês. E hoje eu fico feliz de saber que a China é o maior consumidor dos produtos agrícolas brasileiros. É para lá que nós vendemos mais e é por isso que nós temos que tratar os chineses com respeito. Porque o dia que os chineses pararem de comprar, a gente vai ter dificuldade. Nós precisamos vender carne de porco, carne de frango, carne de gado, nós precisamos vender feijão, vender arroz, vender trigo, vender soja, vender milho, ou seja, tudo aquilo que a gente tiver capacidade de produzir, a gente vai ter que tentar vender para o mundo inteiro. Esse é um fenômeno do Brasil.
Esse potencial agrícola do Brasil, esse potencial produtivo do Brasil é extraordinário. Eu lembro que há 40 anos atrás dizia-se que o cerrado brasileiro não prestava para nada. E o cerrado brasileiro presta para muita coisa, inclusive para ser uma das regiões mais produtivas do mundo. Eu nunca fiz diferença entre o agronegócio e o pequeno produtor, porque cada um tem uma função extraordinária. O agronegócio pode produzir, pode exportar. O pequeno produtor, que é responsável por quase 70% do alimento que chega na nossa mesa, sabe? Esse precisa ser valorizado, precisa ter incentivo, precisa ter ajuda, precisa ter incentivo na educação, na moradia, na saúde, mas também na produção. Eu brinco sempre o seguinte: o meu amigo Braulio Maggi pode ser o maior produtor de soja do Brasil, mas certamente ele não planta, ele não cria o frango que ele come, ele não cria o porquinho que ele come, ele não planta o feijão que ele come, ou seja, tudo isso é plantado por pequenos e médios proprietários, inclusive do Paraná. E nós precisamos incentivar. A Conab tem que voltar a ser, sabe, uma empresa que faça o estoque regulador, não só para que a gente atenda o suprimento interno, mas para que a gente possa até trabalhar como regulador de preço. Na hora que faltar algum produto, a Conab tem para distribuir, para equilibrar os preços nesse país. Nós já fizemos isso e é preciso voltar a fazer, porque a Conab foi quebrada. A Conab hoje praticamente não existe. E o Brasil está produzindo menos feijão, a área de plantio é menor, e nós não podemos permitir isso, porque o feijão faz parte, sabe, do prato brasileiro, quase que universal isso. Então, meu caro companheiro Mirador, eu acho que a agricultura para o Brasil, seja a pequena agricultura, a média agricultura e a grande agricultura, ela tem um valor inestimável para o desenvolvimento do Brasil e nós vamos cuidar disso com muito carinho. E o Paraná é um estado com potencial agrícola imenso, não só de soja e milho, mas a cana-de-açúcar. E os companheiros que tratam da cana no Paraná sabem o esforço que nós fizemos no nosso governo para fortalecer o etanol. Naquele tempo, a União Europeia tinha assumido um compromisso em 2008 de que em 2020 ela iria estar utilizando 10% de etanol na gasolina, queria estar utilizando 10% de biodiesel no óleo diesel deles, e nada disso aconteceu, porque muitas vezes eles falam muito para nós, mas não fazem aquilo que eles querem que a gente faça. E o Brasil agora, que está desacreditado, ninguém quer conversar com o Brasil, ninguém recebe o presidente, ninguém quer visitar o Brasil, ou seja, o Brasil precisa voltar a ocupar um espaço importante. E isso vai depender de duas palavras-chave. O Brasil tem que ter um governo que tenha credibilidade interna e externa, e o Brasil tem que ter políticas econômicas previsíveis. Ninguém pode ser pego de surpresa. E um país não pode ser governado por orçamento secreto. Não é normal, não é racional o que está acontecendo com o orçamento da União. O governo não tem dinheiro para investimento em infraestrutura. O dinheiro é distribuído de forma secreta no orçamento secreto, que eles têm vergonha de dizer quem é que está pegando emenda. Não é possível que um país tenha um orçamento secreto para liberar verba para deputado e para senador. O presidente da República não tem poder de mando, não tem controle, não tem credibilidade. Então, quem está fazendo investimento é o Congresso Nacional e não o presidente da República. Aliás, eu vou te dizer uma coisa: desde Dom Pedro até agora, nunca tivemos ninguém, sabe, que rastejasse tanto diante do Congresso Nacional como o presidente Bolsonaro. Ele não tem relação. Ele, na verdade, está de quatro diante do Congresso Nacional, não tem decisão, não decide o orçamento, não tem força para dizer o que fazer das coisas. É pobre, é uma tristeza a gente saber que o nosso país...